Que a paz de Deus esteja presente na sua vida neste momento tão especial, o momento do nosso reencontro semanal. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E por sinal, hoje é aniversário, hoje no caso, dia 10 de dezembro, é aniversário do nosso pastor. Parabéns, pastor Ivaldo, que Deus continue abençoando, que o Senhor tenha ainda muitos anos de vida e possa continuar com essa fibra que o Senhor sempre tem tido e sido exemplo para os seus auxiliares. É um prazer estar sobre a sua coordenação. Um grande abraço ao nosso pastor Ivaldo Teodoro da Silva. Nós estamos estudando sobre o livro de Daniel nesse trimestre. Estamos já partindo para a última lição, praticamente, a lição de número 11. Ainda temos a lição 12 e a lição de número 13. E nessa lição tem o título Um Homem Vestido de Branco. A visão de um homem vestido de branco. Nesta lição nós vamos aprender algumas coisas importantes no livro de Daniel, que traz alguns exemplos práticos para a nossa vida. Nessa lição nós vamos verificar a prática da oração ou a dedicação do jejum, um momento de meditação que é necessário para que o cristão ele possa ter um contato direto com Deus e conseguir ter uma comunhão mais íntima com Deus, tendo esse contato, essa comunicação com Deus. Nesta lição fala-se muito sobre o homem vestido de branco. Quem é esse homem vestido de branco? Será que é uma cristofania? Será que é Cristo se manifestando ali nessa figura? Será que é uma angelofania? Uma manifestação de um anjo apresentando-se para um ser humano? É alguma das questões que nós vamos ver durante esta lição. Vamos tratar também de algumas questões sobre angelologia, o papel do anjo, essa questão do mundo espiritual. É possível? Será que existe mesmo esse mundo espiritual? Até que ponto nós podemos levar essas questões do mundo espiritual? São uma das questões que nós vamos ver nesta lição. Será que o livro de Daniel foi escrito inteiro por Daniel? São alguns questionamentos que alguns ouvintes do nosso vídeo têm nos perguntado. Eu já deixei algumas questões já em vídeos anteriores. Nós vamos comentar rapidamente também sobre isso. Vamos ao primeiro tópico desta lição. A visão de Daniel é muito semelhante à visão de Ezequiel no capítulo 1, como também Apocalipse 1, existe certa semelhança, mas em especial com o livro de Ezequiel. Veja aí algumas semelhanças para que você possa fazer um comparativo e você possa dedicar um tempo aí fazendo uma análise, uma comparação entre essas duas visões. Alguns teólogos afirmam aí uma dependência entre os autores, mas importante é uma característica, a forma em que o homem de Deus recebe essa revelação de Deus. Acima de tudo, nós vemos em Daniel uma preparação. Ele faz uma preparação para receber, ou seja, não tinha o intuito de receber essa visão de acordo com o relato bíblico, mas essa preparação, essa dedicação de Daniel resulta nesta visão espiritual, onde ele pode ter um discernimento dentro dessa característica do gênero literário de revelações de Deus, Deus se comunicando com o seu povo. O texto fala de uma preparação, de momentos de comunhão, de disciplina de Daniel, momentos de oração, de jejum, e um período longo, por 3 semanas, onde há uma dedicação buscando receber de Deus uma resposta. O texto diz que Daniel ficou triste por 3 semanas. Algo estava preocupando Daniel,
e ele busca uma revelação de Deus, ele busca uma resposta de Deus, ansioso, preocupado com o seu povo, a sua nação, essa nação que é chamada o povo de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos que Daniel, como qualquer ser humano, ele é, acima de tudo, ser humano. O líder, fazendo uma aplicação prática para nós hoje, o líder não é um super-homem. O líder passa por momentos de tristeza, momentos de angústia, de ansiedades também. Tem pessoas que dizem que o líder não pode ter depressão, que não pode ficar triste, não pode ficar ansioso. Mas que ser humano que não fica triste? Que ser humano que não fica ansioso? Todos nós passamos por situações como essa. Uma diferença é que existe domínio próprio, pessoas que têm um equilíbrio nessas situações. Mas todo ser humano ele passa ou pode passar por situações como essa de Daniel. Um homem que, diante das adversidades, ele fica triste. É o que diz o texto. No verso 2 diz, estive triste por 3 semanas. E essa tristeza leva Daniel a buscar uma resposta de Deus. O povo de Judá, com o advento do exílio, eles, tanto os que ficaram na terra, como os que estavam no cativeiro, e depois desse período também, eles ficaram sem chão, como diz um ditado popular, porque eles estavam longe da sua terra, a terra considerada terra santa, inabalável, intocável, o templo que era o local da manifestação de Deus, a presença de Deus no meio do povo, a cidade fortificada que estava sem os seus muros, agora exposta, ou seja, tudo aquilo que era motivo de, entre aspas, orgulho, motivo de segurança para o povo de Israel, para o povo de Judá em especial, agora eles não tinham, então eles perdem o chão. E o povo, quando estava no cativeiro, o povo ficou desesperado, o povo ficou com a sua esperança em abalo, em choque, porque tudo aquilo que eles criam, acreditavam, agora é colocado, entre aspas, por terra. E eles precisavam de algo para recobrar a sua esperança. Isso é algo muito presente depois nos tempos posteriores na literatura chamada apocalíptica, onde o livro de Daniel é considerado, conforme nós vemos também, vamos ver mais à frente também. Essa palavra de esperança, uma palavra, uma mensagem velada para trazer para aqueles que recebiam o entendimento diante de uma situação de opressão dos impérios mundiais, onde eles pudessem buscar algo para renovar as suas forças. Daniel, aqui neste exemplo, dentro desse contexto apresentado nessa perícope, nós vemos que a figura de Daniel demonstra uma tristeza, um abatimento pela situação do povo de Israel e busca auxílio a quem? Ao Deus Jeová, ao Deus Yahvé, ao Deus desse povo, como vemos no período pós-exílico, segundo templo, ao único Deus, um Deus universal, o único Deus verdadeiro, que intercede pelo seu povo, que caminha com o seu povo, que caminha e controla a história da humanidade. O verso 12 deixa claro, como nós vemos em toda a Bíblia, como podemos ver também em Mateus 11, 25 e 26, como Deus se manifesta aos humildes, como Deus está atento para a vida dos oprimidos, das pessoas necessitadas. Nós olharmos o texto bíblico, nós vemos Deus atento para a vida daqueles que estão sob o jugo dos poderosos. Não que Deus não é um Deus dos poderosos, não é um Deus daqueles que têm poder, daqueles que têm riqueza, somente dos pobres. Mas é um Deus que acompanha a história da humanidade e um Deus que intercede pelos menos favorecidos, porque eles não têm quem lutar por eles, socorrer por eles. Então Deus, ele entra em socorro aos oprimidos, em socorro aos humildes, para que eles tenham a proteção desse Deus, o Deus justo. O verso 14 fala sobre os últimos dias. Sempre quando nós vemos essa palavra dos últimos dias, a relação do reino de Deus versus o imperialismo, você pode pegar a lição, o vídeo da lição anterior, capítulo 10, que reforça mais sobre isso, nós vemos que a mensagem do livro de Daniel é para o povo de Israel. Essa relação do reino de Deus versus o imperialismo, ou seja, a opressão dos impérios mundiais que controla aí o povo de Deus, como também os demais povos, oprimindo-os.
E esse Deus que vem em libertação a este povo. É o fim desse imperialismo, é o fim desse poder opressor que controla e oprime este povo que está sendo oprimido. Então Daniel se coloca na posição ou na situação, com a empatia, no lugar dessas pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sofrendo, o povo que sofre em busca de um auxílio, de uma libertação de Deus. E nessa figura nós vemos essa intercessão, essa busca de Daniel pela resposta de Deus, mas de uma forma disciplinada e persistente. E a aplicação prática desse tópico para você, eu pergunto, você tem sido persistente? Você tem tido disciplina? Tem buscado a comunhão para com Deus? Momentos de consagração, de separação, para ter uma conversa, um contato direto com Deus? Se não tem, pare um pouco para pensar. Porque muitas vezes focamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, no nosso sofrimento, e que essas coisas se tornam tão grandes em nossa vida que nos abatemos, baixamos a cabeça e não vamos à luta, não buscamos o socorro de Deus. Muitas vezes buscamos socorro em vários outros lugares, menos naquele que tem todo o poder sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo e sobre todos. É esse que é o nosso Deus, a quem nós devemos recorrer com persistência e também com a qualidade nessa comunicação, não com obrigação, mas com uma atitude de reverência, de dependência a Deus, colocando a Ele todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas. Você tem estado triste? Não é errado. Daniel aqui coloca nessa figura, nesse exemplo de Daniel, que nós somos seres humanos, passamos por um momento triste também, mas acima de tudo, nós temos a alegria do Espírito Santo na nossa vida, que é o fruto do Espírito, que está presente na vida do salvo, da salva em Cristo Jesus, aquele que teve encontro com Deus, uma transformação. Por isso, a alegria do Espírito, mesmo diante da dificuldade dos problemas, tem momentos em que ele pode se colocar diante de Deus, em comunhão com Deus, e ter o refrigério pela alegria do Espírito, como fruto do Espírito de Deus na vida do salvo e da salva. Coloque diante de Deus todos os teus sofrimentos. Coloque diante de Deus todos os seus sentimentos, qualquer que seja. O autor aos Hebreus nos diz que ele passou pelas mesmas situações que nós passamos. Ele sabe o que nós sentimos, o que nós passamos. E ele entende a nossa situação. E ele pode resolver os nossos problemas, pode responder aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus de amor. Quem era o homem vestido de branco? É uma das perguntas que não quer calar, como diz um ditado popular. Dentro dessa lição, é algo que chama a atenção. Mas antes de entrarmos nessa questão, vamos entrar para o gênero literário de Daniel. Infelizmente, devido à baixa formação teológica que nós temos dentro da nossa denominação, pessoas que exercem um ministério do ensino, um ministério pastoral, de evangelista e assim por diante, que não tem uma formação, a maioria, no máximo, uma formação básica de teologia. As pessoas que não sabem muitas vezes o que é um gênero literário, não sabem o que é um gênero literário apocalipse, não sabem o que é uma literatura apocalíptica, não sabem o que é o apocalipticismo, que é um movimento, gerado a partir do pensamento apocalíptico. E não conseguem entender, interpretar um livro apocalíptico, como no caso de Daniel. Daniel é apocalíptico? Nós vemos aí, você pode me questionar, então a própria revista, o próprio autor, no seu livro, defende, e as próprias propagandas da CPD defendendo o livro como apocalíptico, porque isso é aceito como algo unânime entre os teólogos hoje em dia. O livro de Daniel como um apocalíptico do Antigo Testamento, ou um livro do gênero literário Apocalipse, igual o Apocalipse no Novo Testamento. Semelhante a vários livros que foram ditados no período interbíblico. Então nós vemos que Jesus citou livros desse período, mesmo que não sejam canonizados. Judas cita, no verso 6, livros apócrifos que não eram canonizados, para falar sobre anjos, que é o que nós vemos na lição de hoje,
quando fala a respeito de anjo. Então, Judas reporta-se a um livro apócrifo para trazer algum ensinamento que era comum na época em que foi escrito o livro. Mas vamos aí às citações do autor e também outras citações para nós entendermos um pouco essa questão do gênero literário Apocalipse. O livro de Daniel é sem dúvida o Apocalipse do Antigo Testamento. Então nós vemos aí no livro de Cabral, na página 14, Lenay Cabral. Também na página 25 ele diz: portanto, o livro de Daniel pode ser classificado como apocalíptico porque desvenda o futuro do mundo, tendo o povo de Israel como ponto convergente para fatos futuros. Aí, citando Sóquio e Sicre, eles dizem: em diversas ocasiões, a apocalíptica apresenta-se como interpretação atualizada de uma profecia. Então nós vemos aí esse reconhecimento do livro como apocalíptico e também essa questão quando fala de revelações futuras. Mas vamos ver que o gênero literário apocalíptico não é a principal característica, mas é uma característica de um escrito elaborado dentro de um contexto de opressão, de perseguição. E tem algumas características que definem esse gênero literário. Veja aí, por exemplo, algumas características que eu deixo para você. Característica da literatura apocalíptica: o transcendentalismo, a mitologia, o dualismo, a divisão dos tempos em períodos, a numerologia, a pseudonímia, entre outras características. Então, nesta lição, nós vamos ver bem presente essas características. Por exemplo, o transcendentalismo, onde nós vemos que nesse período não vemos manifestações de Deus direta para o ser humano, mas vemos utilizando intermediários, como no caso do anjo. Numerologia. Dentro do livro de Daniel, nós vemos números que são simbólicos, utilizados várias vezes, trazendo significados importantes. A separação de eras em períodos, né? Nós vemos aí a separação entre os 4 períodos dos impérios mundiais. Mas também, antes do livro de Daniel, na literatura do Oriente Antigo, nós vemos vários textos falando sobre essas questões das visões das eras. É algo utilizado também em outras literaturas. Mitologia, nós vemos algumas figuras mitológicas no livro de Daniel, que antes do livro também já se encontravam em outras literaturas também. Então você que se diz estudioso da palavra de Deus, procure aprofundar um pouco mais nessas questões, para não e pode evitar muitas vezes de fazer uma crítica a alguém que já estudou e tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, talvez por ignorância. Como eu já disse em vídeos anteriores, a nossa denominação tem muito ainda a progredir no sentido de um avanço no estudo teológico, da pesquisa teológica. Nós recebemos muitos conhecimentos dos nossos primeiros pais da igreja, que na sua simplicidade foram formando a teologia, né? as interpretações dos textos bíblicos. Está escrito lá, mas o que é passado são interpretações. Como eu disse no vídeo anterior, nós vemos aí dentro das nossas nações nomes que conceituadíssimos até então foram em relação à escatologia, que defendiam, por exemplo, que os 10 chifres lá em Apocalipse se referenciava às 10 nações da União Soviética. Citei isso no vídeo anterior. Caiu por terra, como nós vimos depois com a queda do comunismo, né, da União Soviética. Então, muitos textos são interpretados de acordo com a conveniência e muitas vezes de acordo com os acontecimentos atuais na humanidade. Surge algo novo, as pessoas começam a fazer ligação com textos apocalípticos e começam a fazer as suas reinterpretações, como se fosse algo normal, e descarta o que foi definido até então. Por quê? Porque são interpretações do texto. Agora nós temos que respeitar o gênero literário. Se é apocalíptico, nós temos que respeitá-lo como tal. Por exemplo, a pseudonímia. O que é isso? São autores de um determinado livro que, ao escreverem, eles dão um nome a um autor conhecido para dar credibilidade, para dar peso na sua informação, na sua credibilidade. Não é que ele esteja de má fé, mas é que ele quer demonstrar ou algo que ele recebe como uma revelação e transmite através do escrito, usando o nome de alguém conhecido.
Isso é comum também, nós vemos no Novo Testamento. Então você que ainda não estudou um pouco sobre isso, aprofunde sobre isso. Se você não quer levar isso para uma classe de escola dominical, mas você que é professor, vai estudando um pouco mais sobre isso. Com o tempo, as pessoas vão entender mais. Como nós temos as nossas limitações, como eu já disse na nossa formação teológica, as pessoas têm dificuldade e começam a taxar as pessoas que estudam um pouco mais de pessoas que estão contrariando a palavra de Deus, de herege e assim por diante. Mas nós sabemos que isso é por ignorância, não vamos nos abater por isso, mas vamos procurar levar as pessoas a um nível maior nas questões teológicas. Então, na escola dominical, como as pessoas não estão preparadas muitas vezes para ouvir isso, aprofundar mais nisso, você que é professor, procure se aprofundar um pouco mais nessas questões. Por exemplo, você deve ter falado, que o autor fala que é um livro apocalíptico, mas você já estudou um pouco sobre o gênero literário Apocalipse? Ou a literatura apocalíptica, ou o apocalipticismo, que é o movimento apocalíptico? Existe uma diferença entre essas três questões. Sobre a escatologia profética, que é diferente da escatologia apocalíptica. Tem focos diferentes. O profeta fala para a sua própria nação, fala para o líder da sua nação. O apocalíptico, ele fala para um líder de uma nação estrangeira que está oprimindo o seu povo, que muitas vezes não pode falar de forma direta, mas fala de forma velada, devido às circunstâncias, às consequências que ele pode sofrer. Por isso, as pessoas que leem conseguem entender. E quem está no poder vê, como muitos viram em muitos épocas da história da humanidade, como um livro inocente, sem nenhum impacto. Mas é um livro que leva as pessoas a uma, entre aspas, revolução, no sentido de buscar a sua liberdade. É assim que nós encontramos nos gêneros literários, na literatura apocalíptica. Estude um pouco mais sobre isso e se aprofunde, que vai ser bom para você que gosta de estudar teologia. Conforme eu já mencionei, no período pós-exílico, principalmente na época do segundo templo, depois do templo construído, nós vemos sobre a teologia transcendente, ou a transcendentalidade, que é presente também nos livros apocalípticos. É onde Deus não se manifesta como anteriormente, os textos demonstram a teofania, Deus se manifestando diretamente, mas utiliza alguns intermediários, alguns mediadores. Aqui no caso do segundo templo, no período do segundo templo, no pós-exílico, nós vemos o fortalecimento da figura do sacerdote. Nós vemos alguns mediadores, como os anjos, que eles vêm intermediar essa comunicação entre Deus e os seres humanos. Algumas figuras de anjos e arcanjos, por exemplo, Gabriel, que significa Deus é forte, Rafael, Deus cura, Miguel, quem é como Deus. São significados de nomes de alguns mediadores que fazem esse papel de conversar, de intermediar entre Deus e os seres humanos. Outra questão que nós vemos é a questão do terreno espiritual. Quando nós vemos que Daniel orou por 3 semanas, daí vem o homem vestido de branco, alguns afirmam que é a encarnação do próprio Cristo, alguns dizem que é a questão de manifestação, um anjo do Senhor e assim por diante. Eu não vou me ater muito nessas questões, não vejo aí a questão da cristofania, a apresentação de Cristo, nesse momento da história de Israel, da revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus para a humanidade, aqui no caso, para o povo de Israel e não para a igreja. Então não vou me ater muito. O importante é que é um mediador de Deus, alguém trazendo uma revelação, não necessariamente como literal também, porque fala de uma visão, que se manifesta, uma figura que apresenta para Daniel e traz a ele uma resposta. E quando ele diz que houve um impedimento, aí fala do príncipe da Pérsia, e depois fala de um príncipe que virá depois dele, que é o príncipe da Grécia. Então nós vemos aí toda uma discussão a respeito desse território espiritual. Você crê que literalmente aconteceu isso? Que Deus é limitado pelo poder de um anjo diabólico? Que ele pode impedir que Deus trazer uma resposta para o ser humano? Você realmente acredita nisso? Então, quando você estuda mais o gênero literário,
e você vê características que são presentes nesse gênero literário, você vai entender qual é a intenção do autor, sem desmerecer a inspiração divina, a inspiração da palavra de Deus, e sem desmerecer o valor da mensagem da palavra de Deus. Então, as pessoas dizem, você não tem fé porque você não acredita que isso é literal. Ao meu ver, a fé é fraca quando ela exige que seja algo literal, que tenha acontecido isso literalmente, para entender que isso é verdade. Mas nós vemos que, como Jesus contava parábolas, por exemplo, então Jesus era mentiroso porque ele contava algo que era do dia a dia para trazer uma ilustração de uma verdade? Não, é um gênero literário, é uma maneira de expressar uma verdade, é uma maneira de passar uma mensagem. Então nós vemos que as nossas orações nem sempre são respondidas no momento que nós queremos, nem o momento certo, o momento de Deus, o momento do atendimento de Deus. Mas nós vemos ali, quando coloca uma figura do príncipe da Pérsia, como alguns dizendo, muitos teólogos, como diz aí o comentarista, a maioria dos teólogos, quem são esses teólogos? Dentro de qual característica de teólogos? Dentro de qual grupo de teólogos? Então, se nós olharmos aqueles pesquisadores, as pessoas que se dedicam a uma pesquisa científica, uma pesquisa mais detalhada, aprofundada na palavra de Deus, eu gostaria que citasse quem são esses teólogos, realmente que estudiosos, sem querer puxar a sardinha para a nossa denominação. Quais são os teólogos da nossa denominação? Quantos que realmente estão se dedicando à pesquisa? Ou estão só reproduzindo comentários que nós temos ao longo do tempo dos primeiros pais, que muitas vezes não tiveram uma formação mais aprofundada teologicamente e fizeram interpretações de texto que muitas vezes são reinterpretadas hoje. Então, nós temos que realmente estudar a teologia com mais afinco. Agora, nós temos aí a liberação do MEC, muitos cursos que estão sendo autorizados, e nós vemos que está existindo um estudo mais aprofundado da teologia, porque a teologia é dinâmica, e isso vem a ajudar nessa questão do pensamento teológico, essa evolução no sentido de interpretar os textos bíblicos. Temos muitos professores que me ouvem, que me questionam, mas não sabem como foi construído os textos bíblicos. Não sabem quais os livros que foram escritos na época de Ezequias. Não tinha tudo pronto? Na época de Josias? Na época de Esdra? Por que que ele vai reformular e muitos escritos saem desse período do 5º século? Por que que lá no 2º século é que vai se fechar o cano do Antigo Testamento? Muitos não sabem disso, não estudam, não sabem como é feito a questão da transmissão da tradição oral para a tradição escrita. Penso que tudo já estava pronto. Então, tem pessoas que se aborrecem. Como eu coloquei no início, na introdução desse vídeo, quando nós afirmamos que existem 3 livros de Daniel. Um escrito em hebraico, no primeiro capítulo até o 2:4, parte A. E depois nós vemos, a partir do capítulo 7, alguns afirmam que é só a partir do capítulo 8, o 7 foi reescrito. E nós vemos que do capítulo 2:4b até o capítulo 7 ou o capítulo 6 são relatos da corte, provavelmente da época de Daniel, que pode ter sido escrito por Daniel, mas textos que foram escritos depois, como esse que nós estamos lendo, que é um texto em hebraico também, que faz aí a moldura do livro de Daniel, a parte do inicial e a parte final, que é uma característica também da literatura judaica. Temos os acréscimos, que não temos na nossa Bíblia evangélica, mas tem na Bíblia católica, que no capítulo 3 de Daniel, alguns acréscimos na parte final, e o capítulo 3, que está escrito em grego. Então você quer dizer que Daniel escreveu tudo isso em palavras diferentes? Aí você vai ver a característica dessa escrita, do período em que foi escrito, ver essas semelhanças diferentes do aramaico, na época que foi escrito, o avanço dessa língua. Então, se você não aprofundou nisso, nunca estudou sobre isso, como que você vai criticar as pessoas que trazem informações que são relevantes para o avanço da teologia? Mas, infelizmente, nós temos que pagar o preço por isso. Talvez alguém vai estar ouvindo esse vídeo há 20, 30 anos depois de hoje, 2014. Vai entender melhor do que nós estamos falando com o avanço do estudo teológico. Mas talvez você hoje não compreenda, infelizmente. Mas sei que muitas pessoas vão entender e vão dedicar um pouco mais ao estudo e vão entender um pouco mais sobre o livro de Daniel.
nós vemos aí um perigo quando nós atribuímos esse território como se fosse uns anjos ou demônios que cuidavam de algumas regiões, como a Pérsia, como a Grécia e assim por diante, como se fossem territórios deles. Isso foi advindo de uma crença politeísta, de alguns que consideravam como segunda divindade, ou uma divindade inferior ao próprio Yahvé, que eram pessoas que comandavam algumas nações, que brigavam entre si e derrotavam um ao outro. Foi originado de uma crença politeísta, mas provavelmente muitas pessoas não saibam disso. Mas provavelmente muitas pessoas não saibam disso, pessoas que estão dando aula, são professores, que se dizem mestres, doutores de teologia em cursos livres, e estudando dessa forma. Então tem que tomar o cuidado ao aprofundarmos nessa questão desse mundo espiritual. É por isso que muitas pessoas na nossa igreja se sentem perturbadas, medos de demônio, uma vida totalmente opressiva, vivendo debaixo de um medo, esquecendo que o Deus que nós servimos ele é maior que todo e qualquer poder. Então, não vejo como literal essas 3 semanas e o anjo, Deus sendo impedido de trazer uma resposta para Daniel por 3 semanas. Que Deus é esse? Não, Deus tem todo o poder nos céus e na terra. É uma linguagem, é um gênero literário para nos dizer a respeito dessa demora, que muitas vezes a resposta das orações que não são respondidas, mas Deus, no momento certo, no Kairos, no momento de Deus, ele vem com a resposta às nossas orações, às nossas petições, aos nossos problemas, às nossas dificuldades que nós estamos passando dentro da sua vontade. O autor aos Hebreus dizem que os anjos são ministradores, intercedem em prol da igreja, em prol do salvo. Então eu não nego a realidade espiritual, eu não nego a existência dos anjos, do intermediário, mediadores, que Deus utiliza para comunicar-se com a humanidade, para proteger a humanidade. Isso nós vemos pelos textos bíblicos, essa manifestação, o mundo espiritual, ele existe. Mas não podemos radicalizar, fundamentalizar demais essas questões. É por isso que tem muitas pessoas oprimidas, por causa dessas crenças, diferente do que Tiago disse. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam atribuindo tudo ao diabo, não assumem as responsabilidades. Enquanto Tiago diz que o homem, quando ele peca, o ser humano, quando ele peca pela sua própria consciência, pelo desejo carnal que ele tem em busca do pecado, pela sua sua liberdade de pecar. Então ele peca por causa do desejo que está ali dentro. Por isso não podemos alimentar o desejo carnal, mas alimentar o desejo espiritual, aquele que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. O verso 13 e 20 do capítulo 10 fala aí sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, o que vem depois, quando ele cita, que eu já citei anteriormente. Então eu coloco aí no arquivo de slide, esses daí são anjos diabólicos ou demônios, ou são déspotas, líderes desses impérios mundiais que oprimiu o povo de Deus e Deus tratou com eles. Então eu entendo muito mais coerente nós entendemos como essa literatura, ou esse texto, essa perícope está falando a respeito do procedimento desse povo, desses déspotas, essas pessoas que ocupam o poder, oprimiam o povo de Deus e procuravam distanciar esse povo do Deus deles. E Deus, então, ele intervém na história e no momento certo, no momento de Deus, como nós já estudamos em lições anteriores, como nós vemos a libertação, depois na época de Antíoco Epífanes, ou Epífanes 4, e que nós vemos esse momento de liberdade, um momento histórico, onde esses príncipes desses impérios tentaram distanciar o povo ou impedir que o povo adorasse a Deus. Mas nós vemos Deus intervindo no momento certo da história, não no momento que o povo queria. Nessa lição nós vimos a disciplina do personagem Daniel, na oração, no jejum, na busca da comunicação para com Deus. Então nós vemos que esse exemplo de Daniel, ou esse exemplo trazido nesse texto bíblico,
nos incentiva a buscarmos uma comunhão constante com Deus, uma disciplina nessa comunicação com Deus. Vemos que Daniel era um líder que estava preocupado com a situação do povo, um líder que intercedia pelo povo, um líder que estava presente no problema do ser humano, do povo. Ou seja, ele se colocava no lugar desse povo, intercedendo a Deus, muitas vezes se sacrificando no sentido de dedicar-se a essa comunicação, relacionamento com Deus, para interceder e buscar resposta a Deus pela situação do povo, da humanidade. Então, nós traz exemplos, então, que nós devemos também termos esses momentos de espiritualidade, momentos de busca, de meditação, de adoração a Deus, de uma busca sincera, de coração, com objetivo, com motivação realmente sincera, uma motivação realmente verdadeira, buscando diante de Deus, que é isso que Deus se agrada. E vemos também que a oração, a resposta das nossas orações, nossas petições, não é quando nós queremos, mas é no momento, no kairós de Deus e dentro da vontade de Deus, das características que estão dentro do plano de Deus. E por fim, nós vimos a respeito do mundo espiritual. Então nós sabemos que existe um mundo espiritual, mas existe muito abuso nesse sentido, dessa leitura do mundo espiritual e da ação demoníaca, da ação do mal sobre a humanidade. Essa questão do dualismo presente na literatura apocalíptica, nós vemos no período pós-exílico, essa questão da ação do mal e do bem. Então nós vemos que isso fica muito forte nos nossos dias também, essa espiritualidade acentuada, essa atribuição a muitos poderes espirituais, que as pessoas muitas vezes se veem perturbadas, perdem sono, com medo. Por quê? Porque enfatiza o radicalismo demais essa questão do mundo espiritual. Ele existe, mas nós devemos viver com tranquilidade, com paz, sabendo que conosco está Deus, o Deus Criador, o Deus soberano, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. E ninguém tem poder sobre nossas vidas quando estivermos debaixo da proteção de Deus. Você estando debaixo da proteção de Deus, purificado pelo poder do sangue de Jesus, você estando em comunhão, em consciência com Deus, Ele não tem poder algum sobre a sua vida, muito menos de impedir a sua oração. Deus tem poder soberano. Deus é transcendente, é soberano e tem poder sobre tudo e sobre todos. Que essa lição venha nos ajudar a aproximarmos cada vez mais de Deus e a entendermos qual é a revelação de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você nos ajude a compartilhar os vídeos, peço que você nos ajude inscrevendo-se nos nossos canais, divulgando na sua igreja e na sua rede social. Muito obrigado pela sua atenção. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.